Boa noite, Camila. Boa noite aí, ligantes. Eu acho que é assim que fala, né? Agradeço demais aí o convite pela Camila de dar essa aulinha para vocês. A gente ficou decidindo, tentando decidir um tema aí legal para a gente conversar. E eu já tinha dado esse tema no congresso de emergência aqui e para os residentes também, então achei legal a gente falar um pouquinho sobre choque. A gente vai passar um pouquinho sobre os diferentes tipos, não só o séptico, mas o enfoque maior aqui é no séptico, tá? E, bom, eu sou Gisele, eu sou pediatra aí faz 10 anos, eu sou pediatra emergencista mesmo, eu cheguei a fazer 1 ano e meio de residência em UTI pediátrica lá no hospital de base, e isso faz 8 anos, mas eu vi que isso não era não era para mim não esse plantão em UTI, mas basicamente eu desisti mesmo por conta da NEO. Não sou fã de neonatologia não, mas aprendi muito com o pessoal lá e uso muito o que eu aprendi na emergência e espero poder passar um pouquinho aí do que eu sei para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem perguntar. Se eu souber, a gente discorre sobre. Se eu não souber, eu vou atrás e respondo em outro momento, tá bom? Eu sou também, eu faço parte do corpo clínico de pediatras lá do Hospital do Paranoá, que é onde vocês têm a habilidade, 7º e 8º semestre, e eu sou da emergência e da enfermaria, e eu tô com você, com o pessoal do Uniceub, esqueço que aqui não é só Uniceub, eu sou professora do Uniceub também no 7º e 8º semestre nessa área de habilidades da pediatria, que é supervisionar o atendimento dos alunos lá no pronto-socorro do Paranoá, que infelizmente no momento ainda está suspenso, então a gente está tendo mais aulas teóricas do que práticas. Mas a gente faz o que dá, né? E estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Bom, vamos lá. Então, lembrando, sempre qualquer dúvida aí, vocês podem me interromper, podem perguntar no finalzinho também, se quiserem discutir outras coisas. Ver se está dando para todo mundo ver aí. Tá sim, certinho. Beleza. Então tá, vamos lá, falar um pouquinho sobre choque séptico. Bom, a sepse se não for a principal, é uma das principais causas de internação e principalmente óbito em UTI, não só a pediátrica, mas adulto em geral, e não é à toa que de 4 em 4 anos saem novas revisões sobre o assunto, tentando realmente melhorar a abordagem, o tratamento, até o reconhecimento da sepse para uma ação muito rápida. E o estudo feito nesse Progress, esse estudo multicêntrico, avaliou uma taxa de letalidade de 56%, é muito alta mesmo. Pior um pouquinho nos subdesenvolvidos, aqui 30%, mais por eles acham que é por baixos níveis de estudos realmente científicos e 45% em países em desenvolvimento. Já pelo PAUS de 2012, que é o Pediatric Advanced Life Support, que é pela American Pediatric Association, a taxa de mortalidade em crianças com sepse grave chega a 50%, isso dependendo da faixa etária, dependendo da causa dessa infecção. Então, a gente vê bastante, principalmente na emergência, e o principal ponto aqui que eu queria que vocês saíssem dessa conversa sabendo é o reconhecimento precoce. A gente deve reconhecer rápido para a gente instituir a terapia rápida, porque é isso que vai tirar o paciente desse desencadeamento de efeitos nocivos que a infecção grave traz. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm isso muito
enraizado, né, na cultura, que até o New York Times, em 2016, eles fizeram essa publicidade para tentar até educar a população para eles mesmos pensarem, quando tiverem sintomas, pensarem em sepse e procurar mais rápido a sala de emergência. Então, eles levantam aqui uma epidemiologia que tem de 1 a 3 milhões de sepsis diagnosticadas nos Estados Unidos a cada ano, a porcentagem de morte de 15 a 30%, que acomete não só os adultos, mas as crianças também. E aqui alguns sintomas que eles colocam, então febre, dor extrema, a pele sudoreica, diaforese, confusão ou desorientação mental, muito importante essa alteração da perfusão, um desconforto respiratório, uma frequência cardíaca alta, palpitação. E não esperar, realmente. Pensou em sepse, pensou numa infecção grave, correr para a emergência, porque para cada hora que a gente perde sem o antibiótico certo para aquela infecção, a probabilidade de morte aumenta em 8%. Tem estudos que mostram que para cada hora que a gente não institui a terapia adequada, a gente tem 2 vezes mais, a mortalidade pode chegar a dobrar. Então, muito importante. Agora, entrando um pouquinho aqui sobre o choque em geral, independente da etiologia, a definição aí é uma hipoperfusão tecidual, ou seja, a gente tem uma demanda maior do que o que a gente consegue ofertar, seja por volume baixo, seja por uma causa obstrutiva, seja por má distribuição de volume, ou seja por deficiência de bomba. Então, se a gente ficar com esse conceito aí na cabeça, vai ficar mais fácil da gente conseguir até definir clinicamente. A compensação desse fornecimento inadequado, ele envolve um complexo conjunto de respostas para preservar os órgãos vitais. E cada pessoa responde de um jeito diferente. Por isso que é muito difícil, é um assunto complicado e não é à toa que eles estão sempre em constante estudo para tentar ter mais ferramentas para fazer o diagnóstico rápido. E a principal diferença, assim, entre adultos e crianças, lembrando que a criança não é um adulto pequeno, é que os adultos, o mecanismo fisiopatológico do choque é basicamente a paralisia vasomotora, e normalmente eles têm um débito cardíaco mantido aumentado, principalmente na fase inicial do choque, coincide com a fase inicial do choque na criança, mas que é muito fugaz. Então, a maioria dos cenários que a gente vai ver nas crianças é um baixo débito cardíaco, com uma perfusão diminuída, um choque frio no caso, e a hipovolemia, que é bem importante, seja por perda mesmo, diarreia e vômito, que a gente vê muito, é a principal causa de choque em criança, na verdade, as gastroenterites, seja por perda para o terceiro espaço, que é causada pelo choque, pelo insulto da infecção. Então, a gente vai ter que atacar esses dois lados aí. Voltando um pouquinho aí para a fisiologia, no segundo semestre, no meu caso, eu acho que vocês veem em outros semestres diferentes, mas o débito cardíaco aqui, ele depende dessas duas variáveis, a frequência cardíaca e o volume sistólico. E aqui a gente vê interessante o mecanismo compensatório, principalmente da diarreia, aqui, vamos dar um exemplo, que a gente tem a perda desse volume. O sinal mais precoce de desidratação é o aumento da frequência cardíaca para a gente tentar manter esse débito cardíaco normal. E o volume sistólico, por sua vez, ele depende de 3 variáveis. E a gente tem aqui a pré-carga. O que seria a pré-carga? É o volume por si só, o volume que chega no coração para ser bombeado, o volume da diástole final do ventrículo esquerdo. Então, além dele, do volume, a força, né, a contratilidade do miocárdio e a pós-carga, ou seja, o que atrapalha sair esse sangue de lá? Aqui, basicamente, a resistência vascular periférica, a vasomotricidade, digamos assim, né, a presença dessa
vasoplegia, desse tônus vascular, que também vai tentar manter esse débito cardíaco certinho aí para a gente conseguir manter essa oferta de nutrientes e de oxigênio para a periferia. Então, falando aqui mais um pouquinho na prática, como é que a gente vai avaliar essa perfusão tecidual? Na clínica, a gente diferencia a perfusão e muitas vezes, muita gente, quando a gente fala em perfusão, pensa mais em tempo de enchimento capilar. E não só o tempo de enchimento capilar avalia a perfusão, como um conjunto aí de sinais e sintomas. Então, a gente divide em uma perfusão central e periférica. Na perfusão central, a gente tem os órgãos nobres, que é o cérebro e o rim. Então, como é que a gente vai avaliar? O cérebro, a gente avalia o estado mental da criança. O que a gente escuta muito é quando os pais chegam e falam, doutor, ele não está no normal dele. Então, você já tem que levantar a orelha, aí, levantar a anteninha para ficar de olho e realmente excluir a causa de sepse. Então, é um paciente que não tem uma interação boa com os pais, ou está muito irritado, ou muito sonolento. Então, realmente ficar de olho nessa perfusão central. E o outro órgão nobre é o rim. Então, a diurese deve ser avaliada. Nos menores, até 3 anos, que ainda têm fraldas, os pais conseguem avaliar isso melhor do que os que já têm controle esfincteriano, porque eles que trocam a fralda, então eles conseguem dizer para a gente, não, estou trocando 5, 6 vezes por dia ou não, realmente diminuiu a troca, a coloração da urina na fralda está mais escuro, o odor está mais forte. Então, esses 2 pontos compõem a avaliação da perfusão central. Então, cérebro e rim. Já na perfusão periférica, a gente vai avaliar aí o tempo de enchimento capilar, que a gente pressiona o leito ungueal de 5 a 10 segundos. Às vezes, no bebezinho, a gente faz no externo também, pode ser avaliado. Então, 5 a 10 segundos, solta. O tempo que leva para voltar essa circulação para o leito ungueal é o tempo de enchimento capilar. O normal é até 2 segundos, 3 segundos não tá bom, 1 segundo não tá bom. E a gente vai ver mais na frente aí os outros sinais também. Mas sempre ficar de olho. Lógico, lembrando, paciente com febre, com certeza vai ter esse tempo de enchimento bem rápido. Então, sempre avaliar o paciente fora da febre, fora do pico febril. Além do tempo de enchimento capilar, a sudorese, diaforese, sudorese fria. Além disso, avaliar os pulsos, tanto pulsos periféricos quanto centrais. O que a gente vai avaliar? Tanto a amplitude do pulso, se está amplo, se está simétrico, e principalmente comparar o periférico com o central. É muito comum, até nas fases iniciais do choque, a gente tem essa diferença, principalmente no choque frio, no choque que a gente tem aquela vasoconstrição periférica. Então, o pulso periférico vai estar reduzido relacionado ao pulso central. Então, isso é importante a gente avaliar também. E, além disso, a pressão arterial, sempre aferir a pressão. No caso aqui, a pressão arterial, ela não entra na definição do choque, da sepse. Ou seja, você não vai esperar o paciente estar hipotenso para você falar que ele está em sepse, que ele tem um choque séptico. A aferição da PA, ela vai dizer uma coisa para a gente, a gravidade desse choque. Então, se o paciente está com sinais de hipoperfusão, mas com a pressão arterial normal, a pressão arterial sistólica normal para a idade, a gente diz que o choque ainda está compensado, ou seja, a gente ainda tem um tempinho aí e provavelmente vai ser mais fácil da gente tirar ele dessa hipoperfusão difusa. Já o choque hipotensivo, que é quando a gente tem essa pressão arterial sistólica abaixo do percentil 5 para a idade, aqui a gente já perdeu muito tempo. O paciente, os mecanismos compensatórios de choque dele já estão entrando em falência, ele não está conseguindo mais manter essa pressão adequada, então requer aí uma agilidade maior nossa e o uso de mais drogas, que também a gente vai ver no algoritmo mais na frente. O PAUS, que é aquele Pediatric Advanced Life Support, que eu falei ali atrás, ele tem essa regrinha para a gente ficar mais fácil, como meta
é a PA sistólica mínima para a gente alcançar para cada idade. Isso aqui não é o normal para uma pessoa que está andando, normal, até tem atleta que pode chegar até, às vezes as mulheres mais magrinhas têm uma PA sistólica abaixo de 90, não quer dizer que ela esteja potência, que ela esteja em choque, mas isso aqui é para a gente ter como meta de alcançar no paciente grave. Então, o RN a termo, no mínimo, uma PA sistólica de 60. Primeiro ano de vida, 70. Do primeiro até o 10º ano, aí a gente tem essa regrinha, que é 70 mais 2 vezes a idade. Então, o paciente de 2 anos, 70 mais 2 vezes 2, 74 é o mínimo da PA sistólica para ele. E acima de 10 anos, 90 para todo mundo. Então, falando aqui um pouquinho dos tipos de choque, a gente tem os 4 tipos. Aqui, nessa fonte, que é o Nelson, o Tratado de Pediatria, ele colocou o choque séptico como um tipo de choque. Muitos autores colocam ele dentro do distributivo, mas eu achei interessante essa classificação, porque realmente o choque séptico, dependendo da fase que a gente está, ele tem um componente até de todos os tipos de choque juntos. Então, aqui o hipovolêmico, que é o mais comum na pediatria, principalmente por gastroenterite, por perda de diarreia e vômito, é quando você tem uma diminuição da pré-carga em decorrência dessas perdas. O cardiogênico aqui é deficiência de bomba mesmo, seja o paciente cardiopata, seja por arritmia, causas infecciosas. Isquemia na pediatria é mais raro, mas entra também como uma causa. O distributivo, então, é a anomalia do tônus vasomotor, é a má distribuição desse volume sanguíneo, causando uma hipovolemia relativa, em decorrência da perda da capacitância venosa. Entra aqui, além do choque séptico, anafilaxia, a neurológica, que é a perda do tônus vascular, em decorrência de alguma lesão de medula, e até intoxicação também. O choque séptico, então, como eu falei, ele pode ter um componente dos 3, dependente da fase. O hipovolêmico, aqui pode ser nem só pela perda ou pela diminuição da ingesta da criança enferma, mas por perda para o terceiro espaço de líquidos. A gente vai ver que tem um aumento pelas citocinas inflamatórias, tem um aumento da permeabilidade vascular. Então, acaba perdendo para o terceiro espaço e dá essa hipovolemia relativa. E isso é muito importante, é um dos pilares do tratamento, que é o volume, é realmente muito importante aqui no choque séptico. Ele tem um componente do choque distributivo também, principalmente na fase inicial, com a pós-carga reduzida, e à medida que vai avançando, o estágio evolutivo do choque, ele pode ficar com a resistência aí aumentada, resistência vascular sistêmica, e também ele tem um componente do cardiogênico, que é pela presença de endotoxinas, causando uma depressão da função miocárdica. Então, sempre lembrar que a gente pode ter todos eles aqui no séptico. E o obstrutivo, que a gente não vê muito, é mais o pessoal do trauma, da cirurgia, que é por um impedimento direto ao fluxo aí, após carga, seja por pneumotórax de tensão, tamponamento pericárdico, embolia, massas. Então, aqui, falando aí um pouquinho dos tipos variados. Como a gente comentou que a hipovolemia é um achado muito frequente nesses pacientes, é interessante a gente relembrar alguns sinais de hipovolemia. Um mais precoce, que é as mucosas secas, os olhos encovados, a depressão da fontanela anterior, alteração do estado mental, as mucosas secas, o tempo de enchimento capilar reduzido, uma taquipneia também, oligúria, perda de peso súbita, taquicardia, hipotensão, taquicardia mais precoce, hipotensão já realmente tardia, vasoconstrição periférica e mais tardia ainda, que é o turgor reduzido. Então, sempre lembrar que a gente tem que avaliar, por isso que a gente sempre fala que é importante avaliar a criança como um todo, tira a roupinha, avalia todos aí os sinais, perfusão central e perfusão periférica. Então, a fisiopatologia está basicamente ligada a essa perda de líquido extracorpóreo,
pela redução das forças oncóticas do plasma, tem essa vasodilatação anormal, realmente bem precoce, um aumento da permeabilidade vascular e, posteriormente, com a evolução, causando a disfunção cardíaca pelas endotoxinas. Aí aqui a gente tem aquelas definiçõezinhas que foi feita aqui em 2005. Antes disso, a criança realmente era tratada como um adulto pequeno, até que em 2005 Goldstein resolveu, ele citou esses critérios, e é o que a gente usa até hoje. Esse ano, 2020, a gente teve o sepsis 3, mas que não mudou na pediatria. No adulto tem os critérios lá, o SOFA, inclusive, né, que é o Sequential Organ Failure Assessment, e eles estão tentando adaptar o SOFA para a pediatria, mas ainda como diagnóstico, usar esse sistema de pontos do SOFA para diagnóstico na pediatria ainda não é utilizado. Então a gente continua aqui com SIRS, com sepse grave, que também foi retirada da definição do adulto esse ano, que eles consideraram que toda sepse é sepse grave, mas aqui na pediatria a gente continua. Então, vamos lá. Como é que a gente vai definir aí na teoria? Então, primeiro a gente tem que ter a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que corresponde a 2 ou mais dos 4 critérios, sendo que pelo menos um deles tem que ser a temperatura acima de 38 ou abaixo de 36, ou a contagem de leucócito superior ou inferior ao normal para a idade, ou então desvio à esquerda acima de 10%. Então, um dos dois tem que ser esse, e mais, no mínimo, um dos outros. Então, taquicardia ou bradicardia, e taquipneia ou necessidade de ventilação mecânica. Então, fechou. Eu tenho SIRS, eu tenho uma febre associada a uma taquicardia. Opa, vamos ver se essa SIRS foi provocada por uma infecção. E detalhe, eu não preciso comprovar essa infecção aqui. Para definição, eu suspeitei de qualquer infecção, ponto. Então, já é sepse, tá? Sepse, SIRS com infecção. Sepse grave, aqui entra as disfunções orgânicas, então, uma infecção associada a SIRS com algum grau de disfunção, seja cardiovascular, respiratória, ou 2 ou mais disfunções orgânicas. E o choque séptico é uma infecção grave levando à disfunção cardiovascular, ou seja, é aquele choque, é aquela sepse que não responde a volume, é aquele estado de hipoperfusão que não respondeu ao volume inicial. Aí a gente já classifica como choque séptico. Aqui, mostrando os critérios para disfunção orgânica, que é basicamente os critérios do SOFA, só que a gente não tem o modo de pontuação aqui. Então, se eu tiver uma alteração do cardiovascular ou uma alteração do respiratório, eu já fecho como sepse grave. Ou então eu não tenho nenhum dos dois, mas eu tenho 2 dos outros, neurológico, hematológico, renal ou hepático, também fecha como sepse grave. Também retirado do NELS, tá? Aqui, isso aqui ninguém precisa decorar, tem sempre a tabelinha para a gente colar aí, principalmente os valores dos leucócitos. Aqui acaba que a gente decora mesmo, de tanto a gente ver. Mas tem a tabelinha e a peça histórica a gente usa aquela formulazinha mesmo, tá? Então, na prática, depois desse tanto de teoria, de tanto de número, de nome ali, vamos levar ali para o PS, para a porta, para a emergência. Quando que a gente vai pensar em sepse? Tá, tem os critérios de hipoperfusão, a gente tem hipoperfusão central e periférica, mas chegou o menino com febre ou hipotérmico, qualquer alteração de perfusão, então, hipotérmico, está chorando, está muito irritado, está muito sonolento, está com redução da diurese, está com tempo de enchimento capilar aumentado, está com a PA baixa, associada a um ataque cardíaco que eu não consigo explicar, não está com febre, não está agitado, e mesmo assim taquicárdico, é sepse até que se prove o contrário. Então, o mais importante é, pense em sepse, haja, faça o que a gente vai mostrar que tem que fazer na primeira hora, que é a chamada golden hour. Você viu que não é sepse, depois disso que a gente fez, entrou com volume, descalona, tira.
a criança vai se beneficiar muito mais se você fizer do que se você deixar de fazer. Então, aqui, falando agora sobre o perfil hemodinâmico do choque séptico, a gente pode ter esses dois perfis, a gente pode encontrar a criança desses dois jeitos. E a diferenciação nesses dois perfis que vai guiar também a terapia mais na frente, com a amina vasoativa. Então, no choque quente, a gente, nos dois, né, eles vão ter em comum a alteração da perfusão central, seja alteração do estado mental, alteração da diurese, só que no choque quente a gente vai ter as extremidades aquecidas, os pulsos amplos e rápidos e o enchimento capilar reduzido, é 1 segundo. Realmente, isso passa muito batido, porque essa perfusão muito rápida, muita gente acha que é o normal, mas não. Se está com alteração de perfusão central, se está agitado, se está irritado, se está fora do normal, cuidado. Já o choque frio, que é realmente um estágio evolutivo, também tem alteração da perfusão central, mas as extremidades estão frias, os pulsos finos aqui, ele está todo vasoconstrito, realmente para tentar manter esse sangue, manter os órgãos nobres viáveis, e o enchimento capilar está bem lento, você pressiona ali o leito ungueal, pressiona o pezinho e fica 3, 4, 5 segundos até voltar à cozinha normal. Então, também, anteninha aí para esse paciente. Então, como a gente comentou, primeira hora, reconheceu. A gente tem que fazer várias coisinhas aí nessa primeira hora, porque senão a mortalidade tende a aumentar muito mesmo. Então, a gente tem que fazer a avaliação da ausculta, da frequência do ritmo cardíaco, até para diferenciar também de um choque cardiogênico, a observação do padrão respiratório, a ausculta pulmonar e a saturação de oxigênio, isso aqui também para avaliar posterior se eu vou poder dar mais líquido ou não, a gente vai falar disso mais para frente. Observação da coloração da pele, da mucosa, aferição da PA com um manguito adequado, isso aqui, cada idade tem um manguito certo para ela. Avaliação da perfusão periférica, como já comentamos, temperatura das extremidades, amplitude dos pulsos, tempo de enchimento capilar. A determinação da diurese, então, o ideal é a gente manter 1 ml acima de 1 ml quilo-hora. Não necessariamente a gente vai sondar, se o paciente estiver consciente e se tiver como a gente medir, por exemplo, pesando a fralda, a gente faz desse jeito. E acompanhamento do nível de consciência também. Além disso, os exames laboratoriais que a gente vai pedir na primeira hora. A gasometria arterial e venosa, o lactato, que é um produto do metabolismo anaeróbio, então as células sem oxigênio, sem nutrientes, vão produzir muito lactato, então o aumento dele também é um indício de que esse paciente esteja ainda hipoperfundido. No adulto, ele é utilizado mais do que na pediatria. Na pediatria, a gente vê que já no início, muitas crianças têm um lactato aumentado e não necessariamente quer predizer um estado de hipoperfusão. Mas o acompanhamento do lactato, não ele próprio, ele como número absoluto, é mais importante. O hemograma completo, as plaquetas, determinação das provas de coagulação, as provas de atividade inflamatória, as culturas. Claro que a gente vai ter uma etiologia em mente, vai ter um foco em mente. E se não tivesse, realmente a gente não suspeitar de nada específico, nós não vamos atrasar o tratamento para coleta de cultura. Claro que é muito importante a gente ter a cultura, mas se tiver demorando para a gente coletar, a gente não vai esperar e vai começar o antibiótico e colhe a cultura posterior. Exames bioquímicos, principalmente dosagem sérica de cálcio e glicose, muito importante, para sucesso também do nosso tratamento para esse paciente. Então, o tratamento é baseado num tripé. Como a gente comentou, a hipovolemia é bem importante, é bem comum nesses pacientes, então, corrigir volume é o tratamento inicial. O paciente chegou, alteração de perfusão, taquicardia, está com febre,
é o que a gente fala, né? O paciente comoveu, ele vai ganhar MOV. Se ele te comove, ele ganha MOV. O que é MOV? É monitorização oxigênio e veia. Na veia, claro que esse acesso venoso, primeiro, a gente vai fazer um acesso venoso periférico, a gente está na emergência, o acesso central é realmente mais da UTI pediátrica. Então, a gente pega o periférico, não conseguiu o periférico, intraósseo. A gente tem que arrumar um jeito de fazer o volume. Então, e esse volume a gente vai fazer com cristalóide mesmo. Foi avaliado inclusive nesse último de 2016, e comparou a expansão com cristalóide, coloide, e viu que realmente a eficácia é a mesma. Então, para que eu vou usar uma albumina, um coloide, no lugar de um soro fisiológico, sendo que eu tenho soro fisiológico que é muito mais barato e eu tenho em qualquer lugar, né? Então, o soro fisiológico ou ringer lactato é ótimo aqui. Além do volume, a gente vai entrar com antibiótico certo para aquele foco infeccioso, para aquela idade. Então, pensar aí nas principais bactérias ou vírus, patógenos para aquela idade, para aquela região. E também vou colocar um quadrinho mais para frente para a gente ver. E além do antibiótico, a gente também drenar o que for preciso. Tem o derrame pleural, tem uma necrose de alguma lesão, tem que debridar alguma lesão. Então, também o controle do foco infeccioso é importante. E além desses dois, tem o tratamento com as aminas vasoativas, que esse aqui é que realmente dá um nó na cabeça de todo mundo, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais prática aí. Eu não sei se tem aluno mais aí para o final, do 12º, porque os alunos mais aí do começo, acho que ainda não viram muito sobre isso, então eu não entrei muito a fundo nisso, não. Mas a gente vai comentar um pouquinho. Então, foi visto nesse estudo que a cada hora de atraso na instituição de uma terapêutica consistente com o PAUS, está associado a um aumento de 2 vezes o risco de morte. Então, repito, reconhecimento precoce, tratamento urgente. As condutas iniciais, então, otimizar a oferta de oxigênio, lembrando que não é porque o paciente está em sepsis que ele vai precisar ser entubado. Isso vai depender muito de como ele está, de como está o desconforto respiratório, se o foco é pulmonar, se eu estou conseguindo manter uma saturação e uma troca aí boa só com, por exemplo, uma máscara não reinalante, que é um dispositivo de alto fluxo. Então, não necessariamente eu vou ter que entubar, tá? É só a gente tem que ficar de olho e lembrar que a respiração demanda um gasto metabólico importante, mas que não são todos que vão precisar de intubação. Estabelecer o acesso venoso, também, a princípio, periférico, de preferência 2, calibrosos, se não conseguir um intraósseo. Restabelecer o volume circulante efetivo, iniciar antibiótico terapia empírica, de amplo espectro, se a gente não souber o foco, se não tiver a ideia da etiologia, e a terapia com a droga vasoativa, que realmente vem ganhando cada vez mais papel no lugar de ser muito agressivo com o volume. Então, eles têm entrado cada vez mais precoce com a droga vasoativa, para realmente não encharcar esse paciente. Então, o acesso intraósseo aqui, importante demais a gente saber fazer. A gente tem uma dificuldade dos dispositivos no SUS para o acesso intraósseo, então isso é bem complicado, tem as agulhas certas para fazer, quando não tem a gente faz com gelco mesmo, e é como se fosse um acesso central, eu posso fazer tudo, eu posso colher exame, eu posso correr sangue, eu posso correr antibiótico, eu posso correr droga vasoativa, mas ele não é para ser usado por um tempo prolongado, ele é para ser usado temporariamente até eu conseguir um acesso venoso permanente. Então, aqui falando um pouquinho mais do volume, é recomendado fazer aí alíquotas de 20 ml por quilo, alíquotas de 20 ml por quilo do soro fisiológico 0,9%,
Em cardiopatas, recém-nascidos, nefropatas, a gente faz aí um pouquinho menos, faz 10 ml por quilo, a gente é um pouquinho mais conservador, mas no restante faz 20 ml por quilo, e isso tem que ser rápido, não é aquela fase lenta, não é deixar, colocar um gel muito fino, 22, 24, e deixar gotejando lá 1 hora, 2 horas, não, isso aqui é em 5 minutos, 5 a 10 minutos. E o Ringer também, e no final da primeira hora, esse paciente ele pode receber até 40 a 60 ml por quilo, dependendo do grau de desidratação dele. E sempre deve ser reavaliado após cada etapa. Então, você fez uma etapa de 20 ml por quilo, reavalia. O que você vai reavaliar? 2 coisas. Esse paciente ainda precisa de volume, ou esse paciente apresentou uma sobrecarga hídrica? Eu tenho que avaliar essas 2 coisas. Como é que eu vou avaliar se ele ainda precisa? Reverteu aqueles sinais de hipoperfusão que a gente estava comentando? O estado geral dele melhorou, o estado mental voltou a ter diurese, a perfusão melhorou, o pulso já está amplo, ou não? Pelo contrário, não melhorou e piorou o desconforto respiratório, começou com crépitos bibasais, então sinais de congestão pulmonar, sinais de sobrecarga hídrica, sinal que a gente não vai poder fazer mais líquido e que ele vai precisar de uma ajuda aí, de uma droga inotrópica. E muito importante também é a ultrassonografia à beira do leito. Tem alguns métodos que a gente consegue avaliar se esse paciente realmente está hipovolêmico ou não, que é um deles, é a avaliação do diâmetro da veia cava inferior e a variação com a respiração. No paciente hipovolêmico, esse diâmetro vai estar menor e vai variar muito com a respiração. Isso é legal mesmo de ver no ultrassom. Então, se você tiver disponível no seu serviço, aprenda a usar, e que realmente faz toda a diferença para a gente não encharcar esse paciente. Então, o que a gente quer na primeira hora? A gente quer reverter os sinais de hipoperfusão. Então, a gente quer um tempo de enchimento capilar normal, os pulsos normais, tanto em amplitude quanto em comparação do periférico com o central, extremidades quentes normais, débito urinário acima de 1 ml quilo-hora, estado mental normal e uma pressão normal para a idade. Isso é o sonho de todo emergencista. Então, aqui como etiologia, eles colocaram alguns aqui, da sepse neonatal precoce, tem principalmente a listéria, o streptococcus, já a neonatal tardia começa a entrar aqui uns gram-positivos, também a pseudomonas, então lembrar dessas bactérias na hora da escolha do antibiótico, e no restante, a maioria das sepses são os que a gente costuma ver mesmo, que é o hemófilos, cada vez menos com a vacinação, o Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningite e a salmonella. Aqui, adaptado aqui do protocolo lá do Einstein, então, generalizando, claro que se eu sei que é um paciente que é um foco urinário, vou entrar com antibiótico para isso. É uma pneumonia, eu vou também direcionar o antibiótico. E sempre lembrar de sempre estar reavaliando a necessidade desse antibiótico e realmente avaliando se é o antibiótico certo. Isso depois, a posterior, com o resultado das culturas, dos exames que a gente colheu. Então, se eu não sei o foco, então aqui a gente fez generalizou aí, pensando nas bactérias mais comuns desses grupos aqui. Então, o paciente ígido, que veio uma infecção da comunidade, vamos escolher uma cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona. Não, é um paciente ígido, mas eu estou pensando aí no estáfilo meticilino resistente, então a gente tem que associar uma vancomicina a essa ceftriaxona. Se eu pensar aí no pneumococo resistente, associar um aminoglicosídico ou substituir pelo carbapenêmico, imipenem, meropenem. Se for o paciente imunocomprometido ou com sepsis hospitalar, aí aqui a gente já tem que cobrir as pseudomonas, então entra o cefepime, que é uma cefalosporina de quarta, ou carbapenem de amplo espectro, ou piperacilina com tazobactam, sempre pensando nas pseudomonas. Recém-nascido, naquelas bactérias que a gente falou anteriormente, uma ampicilina com aminoglicosídeo,
elas pegam bem tanto a listéria quanto o streptococcus. E o aciclovir, caso a gente esteja pensando no herpes, também é uma infecção comum deles. E já no caso de infecções gastrointestinais, pensar na carbapenema ou o tazocin, piperacilina com tazobactam, associada à clinda ou metronidazol. Então, aqui que vem agora que são elas, né? Para a gente escolher qual amina que a gente vai usar dependendo do que a gente encontrar. Então, ele foi adaptado desse artigo do Carcillo e é o que a Academia Americana de Pediatria usa até hoje, realmente, e é um algoritmo que é usado até para muitas outras coisas, além do choque séptico. Então, o mais importante, aí, rápido, identificar a alteração da consciência e da perfusão até 5 minutos. Então, igual a gente comentou, taquicardia, tá paciente esquisito, taquicárdico, oligúrico, vamos lá, monitorizar oxigênio e veia. Acesso intraósseo seria o melhor, não conseguir, ou intravenoso, não conseguir, vamos para o intraósseo. Tá, peguei lá, tá lá no box, tá monitorizado, tá com acesso. O que a gente vai fazer primeiro? Como a gente comentou, hipovolemia é um achado muito comum desses pacientes. Claro, aqui a gente pensando também, suspeitando de uma infecção. Então, a gente vai iniciar com a ressuscitação inicial, com aquelas alíquotas que a gente falou, 20 ml por quilo até 60 na primeira hora, e avaliar até melhora da perfusão ou sinais de sobrecarga hídrica. Sempre reavaliar a glicemia e o cálcio, muito importante aqui, devem ser corrigidos e colher as culturas e iniciar o antibiótico específico. Vocês veem que isso aqui é lá na emergência e 15 minutos depois que o paciente chegou. Então, aqui a gente está bem agressivo. Mas não, eu fiz isso tudo e o paciente mantém os sinais de hipoperfusão. Então, a gente classifica como choque refratário a fluidos. E aqui, então, a gente já vai começar a usar nossas aminas. Eles estão cada vez mais usando mais precocemente as aminas. Então, às vezes até na segunda, fez uma etapa, não melhorou, já começando a outra, eles já associam inotrópico, e depois retiram caso melhore rápido. Mas eles estão usando cada vez mais cedo. Então, se o paciente não melhorou com a reposição volêmica, a gente começa o inotrópico de escolha é a epinefrina, antigamente era a dopamina, que era a escolha, mas comparada à epinefrina, estudos mostraram que a mortalidade é bem menor com o grupo que usou a epinefrina. Então, no acesso periférico mesmo, a gente já começa, lembrando que a diluição deve ser uma diluição deve ser uma preparação bem diluída para a gente usar nesse acesso periférico, e nessa dose aqui, acho que isso aqui não é importante para vocês nesse momento. E se precisar entubar, se precisar ventilar ou para obter um acesso central, usar a atropina e a ketamina, que tem menos efeitos na hemodinâmica do paciente. Se depois disso, eu entrei com a epinefrina, comecei com uma dose de 0,1, 15 minutos, e a gente, não é um paciente que a gente vai iniciar a amina e reavaliar daqui 1 hora, não. É um paciente que a gente, 10, 15 minutos, essa medicação já fez efeito. Não respondeu, persiste com sinais, então a gente vai aumentar. Comecei com 0,1, aumento para 0,2, se o choque for frio, se eu ainda avaliar que as extremidades estão vasoconstritas, que o tempo de enchimento capilar está prolongado, que o pulso periférico é diferente do pulso central, é um pulso mais fino, aumento a epinefrina para 0,1, eu dobro. E caso eu não tenha a epinefrina, eu posso usar a dopamina, ela não foi proscrita, mas ela realmente agora é um medicamento de segunda linha no choque séptico. Mas não, é um choque quente, é um paciente que está vasodilatado, a gente está pegando bem no início ali do choque, extremidades aquecidas, tempo de enchimento capilar de 1 segundo. Então, vamos entrar com a norepinefrina. E lembrando, a gente nunca substitui, eu já estava com a
epinefrina aqui, eu não vou tirar para colocar a norepinefrina. A gente associa as duas. Começamos com a dose de 0,1, eles falam essa dose aqui de 0,05, mas na prática a gente começa com 0,1. Ou então, vocês veem aqui que a choque frio, a dose da dopa é uma dose baixa, e se for o choque quente, a dose da dopa é uma dose alta. Se a norepinefrina estiverem disponível. Vocês viram que isso aqui tudo em 1 hora. Primeira hora eu já fiz isso tudo. Já fiz volume, já comecei antibiótico, já comecei inotrópico e já colhi os exames também. Aqui, antes disso, eu estou fazendo ao mesmo tempo, né? Peguei o acesso, do outro lado eu já estou colhendo os exames, já estou começando antibiótico. Isso aqui tudo na emergência. Idealmente, daqui para frente, seria num ambiente de UTI, mas a gente vê que não é a nossa realidade, não. A gente continua com ele na emergência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar ele como choque resistente a catecolaminas e pensar aí numa provável insuficiência adrenal, que está atrapalhando a ação dessa catecolamina nos receptores. Então, é interessante usar a hidrocortisona. Antigamente, eles eram mais permissivos com a hidrocortisona, eles usavam mais. Atualmente, eles têm segurado um pouco pelos efeitos adversos do corticoide, mas se não tiver depois dos fluidos, depois de iniciada a catecolamina, não fez efeito, normalmente aqui a gente está fazendo a hidrocortisona. Além disso, usar a monitorização invasiva, e no nosso caso, na emergência, isso não vai ser possível, usar o ultrassom para avaliar tanto o trabalho do miocárdico quanto o diâmetro da veia cava, para ver se realmente é um paciente que ainda pode receber líquido. E as metas são a pressão de perfusão normal, saturação venosa central. Isso aqui também é muito importante. Por quê? O que isso quer dizer? Uma saturação venosa central acima de 70% quer dizer que o oxigênio não está sendo os tecidos periféricos não estão tão áridos pelo oxigênio. Então, eu ainda estou conseguindo chegar muito oxigênio aqui para cima. Caso esse índice aqui abaixe, para menos de 70, é um sinal que o tecido periférico está muito árido pelo oxigênio, está consumindo demais, um sinal de hipoperfusão também. E o índice cardíaco também é avaliado invasivamente. E fiz a hidrocortisona, já estou lá com o meu inotrópico, choque frio, choque quente, epinefrina, nora. Mantém, mesmo assim, eu titulando, eu aumentando a epinefrina, eu corrigindo a volemia, sempre lembrar da hemoglobina, tá? Paciente instável em choque, a gente quer uma hemoglobina acima de 10. Então, sempre lembrar de transfundir. E se tiver tudo certinho isso aqui, a gente tem 2 cenários, 3 na verdade. A gente pode ter um choque frio com a pressão normal ou a pressão baixa, e um choque quente com a pressão baixa. No choque frio com a pressão normal, eu vou associar a milrinona. O que é a milrinona? Ela é uma inibidora da fosfodiesterase, ela não é uma catecolamina. Então, isso é muito bom também. Eu estou colocando uma outra classe de droga que pode ser que meu organismo responda melhor, já que aqueles receptores já podem estar saturados com as outras catecolaminas. Então, a milrinona, um ótimo inotrópico, ela é um inodilatador, ou seja, além de aumentar o inotropismo, a força contrátil, ela vasodilata, ela faz uma vasodilatação importante. Por isso que a PA tem que estar normal para a gente entrar com a milrinona. Também pode ser pensado em associar um vasodilatador nitroso e considerar o levosimedan, que também é um sensibilizador de cálcio, não é uma catecolamina, é um importante inotrópico também. O choque frio, com tempo de enchimento capilar reduzido, sempre pensar em baixo débito, pensar que a gente precisa aí melhorar esse inotropismo. Já pensando num choque quente com a PA baixa, pensar em usar um vasopressor. Então, aqui, eu estou com choque frio e estou com a PA baixa, então vamos associar uma nora para a gente fazer uma vasoconstrição periférica, tentar subir essa PA o mais rápido possível. E se o índice estiver baixo, ou seja, o índice cardíaco, se denotar uma deficiência do inotropismo cardíaco, a gente vai associar um inotrópico ou um inodilatador, como a milrinona. Não é um choque frio.
é um choque quente e minha pressão está baixa. Eu tenho hemoglobina boa e minha saturação ainda está baixa. Mesmo eu mexendo, chegando a doses mais altas da norepinefrina, a gente pode associar a vasopressina, telepressina ou angiotensina, que são potentes vasopressores também. E se eu tiver problema aí no inotropismo, associar a epinefrina, a dobuta ou levosimedan. Fiz isso tudo e não consegui tirar meu paciente, não. Ele continua hipoperfundido, continua com oligúria, continua com estado mental alterado. Então, a gente vai classificar como choque resistente a catecolaminas persistente. Aí aqui a gente tem que avaliar outras questões, derrame pericárdio, pneumotórax, manter a pressão intraabdominal baixa também, avaliar isso aqui em conjunto. E se mesmo assim persistir, choque refratário, aí só a ECMO, que isso aqui realmente são pouquíssimos serviços que tem essa oxigenação por membrana extracorpórea, e aí realmente é só em UTI. Né? Então, falando aqui um pouquinho do corticoide, o de escolha, que é a hidrocortisona, é indicado no choque refratário a fluidos e resistente a catecolaminas, nos pacientes, principalmente, que já fazem uso crônico de corticoides, ou tem alguma imunodeficiência, então, o risco de insuficiência adrenal, aqui a dose, e a gente mantém enquanto a gente estiver precisando de aminas, ou 7 dias, para depois a gente ir reduzindo a dose. Então, falando um pouquinho aqui das aminas, a gente vai pensar em iniciar um inotrópico quando a gente tem um pulso fino e um tempo de enchimento capilar lentificado, denotando aí uma baixa da contratilidade miocárdica. Então, sempre lembrar, a epinefrina, a dopa e a nora, dose baixa, a gente vai estimular os receptores beta. E onde a gente tem receptores beta? Principalmente no miocárdio, no pulmão. Então, dose baixa, elas são inotrópicas. Dose alta, não é que elas deixam de ser inotrópicas, mas elas começam a agir nos receptores alfa também, ou seja, receptor do vaso, começa a fazer vasoconstrição importante. Então, inotrópicos, a gente precisando aí do inotrópico, a gente tem a epinefrina de escolha, dopamina, caso não tenha, caso esteja indisponível, e a dobutamina. A dobutamina também é um inotrópico muito bom, ela faz um pouquinho de vasodilatação, mas ela é basicamente inotrópica. Já vasopressor, a gente vai pensar em usar quando a gente tem hipotensão, a norepinefrina é de escolha, vasopressina pode ser usada, aqui uma outra classe, que não catecolamina, e lembrar também a epinefrina, e acima de 0,3 até 0,5, uma dose alta, ela começa a ser vasopressora também, junto com a dopa. Já os vasodilatadores a gente vai usar quando a gente tem uma vasoconstrição periférica importante, com a perfusão periférica ruim, mas com uma PA ainda normal, milrinona, inibidora da fosfodiesterase, uma excelente inotrópica. Ela é utilizada no choque cardiogênico, principalmente porque a queda da PA no choque cardiogênico é principalmente por efeito de bomba. Já a queda da PA aqui, ela é decorrente de vários outros fatores que não são do efeito de bomba. Então, por isso que a gente não pode usar a milrinona caso a gente tenha uma hipotensão. Tá bom? E é isso. Aí, meu e-mail para qualquer dúvida, se vocês quiserem mandar por e-mail, ou quiserem perguntar aqui, fiquem à vontade. Doutora, muito obrigada. Foi uma aula maravilhosa. Queria muito agradecer, senhora. Acredito que em nome de todos. Fico feliz. Vou pedir licença para a senhora para poder dar alguns avisos, tá bom? Para os ligantes. Deixa eu só... O pessoal, a Beatriz perguntou sim. se esses leucócitos acima de 10% em forma jovem seria o desvio. Isso, é o desvio para a esquerda, é a presença de bastão, de metamielócito, exatamente. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no chat. Isso. Que a professora responde. Vou passando os anúncios por enquanto. Se vocês tiverem dúvida, podem ir colocando. Isso. No nosso site, nós colocamos o estatuto da Liga.
é um estatuto recente, fizemos já no final do semestre passado, e eu queria pedir para vocês lerem o capítulo 8 do estatuto, que fala sobre os direitos e deveres dos ligantes. Lá fala principalmente sobre a questão do pagamento, que a gente já mandou lá no grupo e tal, mas tem alguns outros direitos e deveres também. Qualquer dúvida, eu queria que vocês perguntassem para a gente, pode ser no privado, pode ser no grupo. Outra coisa, em relação às faltas. Gente, se vocês precisarem faltar, por qualquer que seja a justificativa, fala com a gente, não precisa simplesmente faltar e perder a aula, fala com a gente, porque quando chega no final do semestre, que a gente vai contabilizar as presenças, são poucas presenças que as pessoas têm e acabam, às vezes, por sair da liga por causa disso, sendo que se conversar, se explicar o que foi que aconteceu, a gente vai entender. Tá? A gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil, então eu queria ainda bater bastante nessa tecla para vocês não esquecerem disso. A nossa presença está sendo contabilizada pelo questionário, nós vamos mandar já, o questionário já está pronto. Lembrando da palavra-chave, que eu vou colocar agora no chat. A palavra-chave é uma das questões do questionário. Outro aviso é que o pagamento dos R$10, da semestralidade de R$10 é até hoje. A partir de amanhã, meia-noite, passa para R$15 e o limite de pagamento é até quinta-feira da semana que vem, que é dia 24 de setembro, tá? E se vocês tiverem algum problema com o pagamento, com o link, enfim, podem chamar o Matheus no privado ou falar no grupo mesmo, que a gente tenta resolver. O pagamento está sendo feito por cartão de crédito ou por boleto, e se alguém precisar pagar por transferência, é só falar com o Matheus também que ele resolve isso para vocês. Tá bom? Doutora, acho que tem algumas perguntas no chat. Quais as consequências, Matheus, de choque séptico em neonato que estão fazendo transição fisiológica do coração com fechamento do forame oval, por exemplo? O choque seria ainda mais grave? Sim, com certeza. Isso é raro, graças a Deus, né? Choque séptico porque aqui, que ele ainda está em transição, seria aí primeiro, segundo, terceiro dia de vida. E, graças a Deus, é bem raro a gente pegar choque séptico nessa idade. Mas eles são bem mais agressivos. O pessoal da neonatologia, eles têm protocolos específicos, eles já entram bem precoce. É outra aula o choque séptico em neonatologia, porque os sinais são outros, tem muita avaliação de exame laboratorial também, que a gente não faz aqui. Mas, com certeza, seria bem mais desastroso. Doutor, na prática, a Jennifer, os critérios do QSOFA são ou podem ser... Então, foi o que eu comentei. Eles estão tentando fazer um SOFA para pediatria, mas ainda não foi... Não está certo, não foi validado. Eles têm o critério pediátrico PSOFA, mas não foi validado como consenso na literatura. Então, a gente continua usando, isso saiu nesse Sepsis 3, que foi esse ano, Surviving Sepsis, de 2020, a gente continua usando o critério do CIR, sepsis grave. Certinho? E, assim, lembrando que os critérios do SOFA são aquelas alterações, as disfunções orgânicas, a gente tem lá na nossa tabelinha também de disfunção orgânica, a gente só não pontua, a gente só não soma os pontos, mas a gente tem também. Que bom, fico São feliz. certinho. Doutora, muito obrigada, a aula foi muito boa. Que bom, fico feliz. Precisando, agradeço demais. a gente aprende aí e faz também. Pode deixar.